Nessa demonstração, nós vamos apresentar como o Xzone suporta a etapa de modelagem de testes. Então, dentro do sistema MIB, que nós estamos trabalhando na demonstração, nós estabelecemos que o caso de uso login é o nosso foco de testes. E houve a especificação do teste, ou seja, nós definimos todos os casos de teste que devem ser aplicados para garantir aquele caso de uso. Então nós temos a relação mapeada dentro do Xzone. Só que o que a gente precisa agora é da massa de testes e definir quais são os procedimentos, ou seja, o passo a passo a ser executado para cada caso de teste. E o Xzone, para facilitar a administração da massa de testes, ele emprega o que a gente chama de entradas padrões. Então, quando nós realizamos o mapeamento de telas e campos que existem no sistema, o Xzone permite que você estabeleça uma entrada padrão, e essa entrada padrão vai ser empregada no momento que você definir um caso de teste novo. Então, para exemplificar, nós vamos lançar um caso de teste de última hora, e vamos perceber que dentro do Xzone, esse caso de teste já tem uma massa pré-estabelecida. E é claro que a gente vai ter que criar as variações, ou seja, cada caso de teste tem a sua massa específica para poder produzir o resultado esperado. Então, login, usuário em branco, nós temos que informar o usuário como nulo. Né? A senha inválida, nós temos que informar uma senha incompatível com o que o sistema espera. Né? Então, toda essa informação é lançada de uma forma muito simples dentro do Xzone, e ele é registrado e reutilizado tanto para testes manuais como automatizados. Isso não acontece em outras ferramentas, ou seja, a administração de testes manuais e automatizados é feita de forma separada e isolada. Tá? Mas o Xzone não para por aí, ele também tem um recurso muito interessante. Por exemplo, nós queremos remodelar esses casos de teste, ou seja, nós mapeamos todos os casos de teste como de negócio, e a gente repensou, estamos remodelando, ou seja, vamos transferir os casos de teste, usuário em branco, senha em branco e cancela login, e vamos definir ele em vez de negócio para usabilidade. Então nós selecionamos os testes, recortamos e colamos. É um recurso que pode ser empregado não só a caso de teste, como qualquer uma informação dentro do Xzone, tanto copiar, recortar, colar. E para esse cenário de teste novo que nós estabelecemos, que é o de usabilidade, nós temos que atribuir qual roteiro, ou seja, qual é a sequência de ações que aqueles casos de teste vão seguir. Tá? Então nós já definimos, entramos agora na massa de teste e a gente percebe que houve a divisão dos testes. Tá? Então os testes estão aí mantidos, a sua massa de teste individualizada. A diferença é que houve uma segregação entre testes de negócio com testes de usabilidade. Então isso vai ajudar o quê? Na realização de uma contagem, avaliar a distribuição de cada caso de teste, realizar uma filtragem na pesquisa, ou seja, só quero executar testes de negócio, só quero executar testes de usabilidade. Né? E o Xzone também permite que, ao se definir um roteiro de testes, nós podemos atribuir consultas automáticas, né? Mesmo em testes manuais. Então significa que toda vez que eu executar um determinado teste, certo? E, por exemplo, eu atribuir um roteiro específico, e naquele roteiro existem consultas estabelecidas, como esta, listar clientes, listar sistemas, então o Xzone vai coletar automaticamente evidências dentro do banco de dados.